Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga @Grupo GEL nas redes sociais. E todas as terças-feiras tem no Jornal da Manhã Falando de Negócios. Hoje nosso entrevistado é o fundador da F3 Entretenimento, Fred Ribeiro. Bom dia, Fred, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, prazer é todo meu. Obrigada por ter aceito aí o nosso convite. Conosco também o empresário Danilo Magri, diretor da LogMed e presidente do Grupo GEL, Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes. Bom dia, Danilo, obrigada também pela presença. Bom dia, Giovana, vamos para mais um Falando de Negócios. É com você. Então, ótimo. Bom, estamos aqui com o Fred hoje da F3, empresa bastante conhecida no setor de entretenimento em geral aqui na região. E Fred, antes da gente começar o nosso papo, pergunta clássica: como que vocês chegaram, à F3? Me conta um pouquinho mais da sua trajetória e crescimento dessa ideia até chegar nesse grande grupo que vocês têm hoje. Bom dia, prazer imenso estar aqui com vocês. Bom, o nosso business ele se trata basicamente de música, né? Então tudo que envolve música é o nosso principal produto. Então isso é uma paixão que eu tive desde criança. Eu sempre fui muito ligado à música, me formei como DJ quando eu tinha perto dos meus 16 anos. E aí, cara, eu queria viver disso. E eu falei, como é que o cara vive de DJ, de música? Então eu comecei a empreender desde muito cedo. Fazer festinhas pequenas, festinhas em prédio, mas eu sempre tive uma mentalidade de querer viver disso, então eu sempre fui muito inovador, sempre busquei coisas novas e tal, e eu tenho apoio dos meus irmãos, né? Por isso que a F3 chama F3, porque são 3 Fs, né? O Fred, Felipe e Fabiano. Então, desde muito cedo a gente levou com muita seriedade esse segmento e pegamos um boom de mercado aí de DJs em festas de casamentos lá para 2005, 2004, que nos ajudou a plantar essa sementinha aí de que é legal ter DJ em festa de casamento. Foi quando tudo começou. É interessante que você colocou um ponto bem importante. Levamos com seriedade desde o começo. O setor de música, entretenimento, muitas vezes tem muitas pessoas talentosas, mas falta essa formalização, de transformar a música, o DJ, num business e ter ali um objetivo claro da onde a empresa quer chegar. E aí eu te pergunto, hoje, quais são os principais business da F3? Você falou que é música, mas dentro de música, como é que estão divididos ali os eventos, os trabalhos de vocês? O nosso principal business desde sempre foi festa de casamento, isso é a nossa especialidade, né? Há bastante tempo a gente tinha uma estratégia de expansão que buscava o mercado de São Paulo. Batemos em São Paulo, não conseguimos entrar por conta de relacionamentos, muita concorrência, as empresas são muito grandes. Aí a gente falou assim, quer saber? Vamos desistir de São Paulo, vamos fazer casamento em praia e campo. E na época o mercado de praia e campo ainda era embrionário, né? Então a gente começou obviamente a proximidade da praia, São José dos Campos é perfeito para isso, né? Tanto praia quanto campo. A gente começou a desenvolver várias soluções inovadoras dentro de tecnologia, de iluminação, de som, porque acho que é bom até falar isso. O nosso produto principal é música, mas a gente faz tudo que envolve a música. A pista de dança, o palco, a iluminação, as interações, os artistas, tudo a gente presta serviço. E aí começamos a nos especializar em praia e campo, e aí foi quando a gente começou a crescer. Uma empresa do Vale começou a se diferenciar, principalmente em Ilhabela, Maresias, Ubatuba, e aí isso nos deu know-how para ir para Nordeste. Hoje a gente tem um polo até em Fernando de Noronha, e a gente se especializou nisso. E aí, o que aconteceu na pandemia? Os casamentos em locais fechados começaram a ser mal vistos por conta de pandemia. As pessoas buscam o quê? Casar num lugar aberto. E os maiores especialistas acabou sendo nós, e a gente conseguiu desenvolver um trabalho muito legal de parceria com várias fazendas e tal. E aí o nosso principal business é casamento. Mas hoje a gente tem uma agência de casting de artistas, somos em 14 DJs, 2 bandas. E temos alguns artistas que fazem apresentações ao vivo com DJ na pista de dança. Tudo para elevar o astral da festa, né? Tirar as pessoas daquele estado normal e levar ao estado de euforia e felicidade, que é o nosso objetivo na pista de dança. E a gente tem também uma agência de eventos corporativos, que eu toco pessoalmente na F3, que são soluções em evento para qualquer empresa. Por exemplo, você vai fazer um lançamento de produto, a gente pega o teu budget e transforma aquilo num evento, até mailing, staff, a gente faz tudo. Então são basicamente esses 3 segmentos, assim.
Ô Fred, queria te perguntar uma coisa. Casamento era uma coisa mais intimista, né? Ou numa igreja, ou às vezes só no cartório, né? Quando foi esse boom, essa virada? Tipo, o casamento virou uma grande festa, um evento social, né? Como os aniversários de 15 anos que a gente vê também, que hoje, né, virou um evento social, é um evento e um super evento. Como foi isso? Quando que você percebeu essa virada? Em meados de 2010 a 2012, ali mais ou menos, o mercado deu um boom espetacular, assim, sabe? As festas passaram de 40, 50 pessoas. Na época, eu cheguei a fazer casamento para 1.000 pessoas, pra você ter uma ideia. Eu lembro que uma vez eu fiz o casamento de uma filha de um prefeito aqui no fundo do vale, e a festa tinha 1.000 pessoas, né? Obviamente, hoje as coisas se adequaram, as festas são menores, são com mais qualidade. Mas assim, em meados de 2010 a 2012, até 2014 ali, foi uma época que a gente fez muito casamento, assim. Foi o nosso boom, eu cheguei a fazer 14 por semana, assim, nessa época. E aí, obviamente, que a gente percebeu que volume sem qualidade também não... E aí foi quando a gente deu um passo para trás e resolvemos fazer menos, 6, 8 festas. Mas assim, eu não sei ao certo exatamente a data que foi, mas o evento casamento, ele tem crescido, né? É um mercado que no Brasil movimenta quase 1 bi por ano, são mais de 80 fornecedores por festa, então é um mercado muito relevante em termos de investimento, mas é isso, assim, é um mercado que cresce a cada ano. Hoje em dia, principalmente pós-pandemia, o cenário muda um pouco, porque as festas ficam menores e lugares abertos, só que a qualidade continua. Então, eu imagino que vocês estão com a agenda para 2024 já de casamento. 2022 a gente já não tem mais nada. 2023 a gente está com a agenda super aberta e 2024 também. Até porque o planejamento para uma festa dessa, ele passa de 1 ano, né? As pessoas contratam os fornecedores com mais de 1 ano, assim. Até porque para viabilizar em termos de pagamento, etc. Ô Fred, aproveitando que a Giovana falou de como começou, eu vou no outro lado agora, né? Porque justamente por conta dessa pandemia, como você mesmo citou, vocês tiveram algum problema tipo 2020, 2021, com datas que já estavam agendadas e aí o pessoal teve que cancelar, adiar? Como é que foi administrar essa agenda e mais o retorno agora, né? Ainda bem que o pessoal está voltando, né? Desde agosto do ano passado a gente está com a agenda super lotada, ainda bem. Na verdade, eu costumo falar que a gente fez faculdade, pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado, tudo nesses 2 anos de pandemia, né? Você imagina que lá para 17 de março, no começo da pandemia, eu tinha 10 festas no fim de semana. E na quarta-feira o Brasil parou, o mundo parou e a gente já não podia mais entregar nem as festas do fim de semana. Então, assim, foi muita cabeça no lugar. A nossa sorte, vamos dizer assim, é que a gente trabalha com casamento e casamento não cancela, adia. E aí, quando você adia o evento, a cliente normalmente mantém, ela refaz o fluxo de pagamento, mas ela mantém. Mas você imagina que a empresa estava num faturamento X e no mês seguinte esse faturamento caiu a 0, né? Então, assim, a gente sobreviveu bem, graças a Deus. Para mim, eu costumo dizer que, lógico, fora as inseguranças financeiras, inseguranças de saúde, para mim foi uma época boa. A gente botou a cabeça no lugar, cortamos todos os custos que eram desnecessários, estavam com 2 escritórios, galpões, fechamos tudo, enxugamos tudo e planejamos o retorno, né? Ia ser para o ano seguinte, depois para o outro ano, mas está tudo bem, sobrevivemos, enfim. Agora, em relação a essa questão do enxugamento, você falou que vocês diminuíram a estrutura. Então, hoje vocês conseguem, como você estava comentando com a gente, vocês conseguem entregar a mesma qualidade, né, para o usuário final, enfim, para os casamentos e festas que vocês atendem, mas o custo da empresa ficou um pouco menor. Ou seja, na verdade, a pandemia meio que forçou vocês a fazerem uma coisa que deveria ter sido feita já de forma meio que natural, né? Exatamente. Como é que é isso? Assim, pra gente foi muito bom. A gente vive hoje um resultado muito melhor do que a gente tinha antes, porque o faturamento bruto ele é alto, só que o que sobra no caixa da empresa não é tanto assim. Então, assim, se a gente estava numa média de 8 a 10% de rentabilidade por contrato, hoje a gente consegue atingir 30%, 35% por conta do custo diminuído, né? Primeira coisa que a gente fez foi cortar regalias e prolabores dos próprios sócios, né? Que é o maior custo da empresa, né? Então, nos ensinou que a gente consegue sim
trabalhar com qualidade e com custo muito menor. Né? Vocês anteciparam a minha pergunta. Eu ia perguntar exatamente isso. Qual foi a principal lição que vocês tomaram da pandemia? E é muito interessante que o setor do entretenimento, ele é isso. Ele é muito rápido. Ele é o primeiro que entra em crise, mas ele é o primeiro que sai de uma crise também quando existe uma retomada, né? E muitos dos empresários que já sentaram aqui falaram a mesma coisa. A pandemia me ensinou a gastar melhor, a reduzir custo, porque em épocas de vacas gordas, a gente fica um pouco mais relaxado, a gente se permite projetos caros, às vezes nem tão rentáveis assim, e aí chega uma pandemia para a gente rever tudo isso. E aí vou te perguntar sobre algo muito importante, que o setor de entretenimento mexe muito, que é o comportamento da sociedade. Né? Como que você viu que mudou o comportamento das pessoas usufruindo de festas, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Fabiano, seu irmão, há um tempo atrás, e ele me falou: Danilo, as festas vão mudar, as festas vão ficar menores, vão entregar um grau de experiência maior, ou seja, o lugar vai ser muito mais bonito, muito mais exclusivo, legal, e vai ser preferível fazer uma festa menor, com mais qualidade, para 200 pessoas, do que uma grande festa para 1.000. Você acha que isso realmente fica, ou com a pandemia... Depois que a pandemia passar, todo mundo volta ao normal? Fred, vou pedir para você responder depois do intervalo, pode ser? Depois de uma pergunta desse tamanho... Perfeita, linda pergunta. Ele vai pensando nisso, e você que está aí, continua com a gente, que daqui a pouco o Fred responde. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL, construindo o presente para desafiar o futuro. Siga @Grupo GEL nas redes sociais. E no Falando de Negócios hoje, estamos recebendo, o nosso entrevistado é o fundador da F3 Entretenimento, Fred Ribeiro. Fred, lembra da pergunta do Danilo? Lembro. Então vamos lá. Bom, primeiro de tudo que o comportamento das pessoas mudou muito, né? Na pandemia, depois de tanto tempo de isolamento, todo mundo, mesmo quem não gostava, procura a natureza, né? Procura estar em contato com elementos naturais, estar em contato desde que seja uma pracinha perto da tua casa, a pessoa sentiu falta. E no casamento não foi diferente. A gente já observava antes da pandemia uma forte tendência a casamentos em lugares abertos, e depois só se confirmou. Então, assim, na minha opinião, casamentos em lugares fechados vai ser mais raro, menos um pouco, obviamente sempre vai existir. Como eu disse no começo, o mercado de casamentos é um mercado absurdamente grande, mas agora sim, as pessoas diminuíram o número de convidados. Com isso, você consegue oferecer uma festa de mais qualidade, consegue investir mais na bebida, consegue investir mais na comida, consegue investir mais na pista de dança. Para mim, mudou pouca coisa. Então, para mim, não importa se o casamento tem 50, 100 ou 500 pessoas, a pista de dança é uma só. O que vai mudar é a quantidade de equipamento de som e tal. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que o mercado vai migrar muito para o lance das festas em lugares abertos, sim, por conta desse contato com a natureza, que hoje é tão ovacionado por qualquer tipo de consumidor. E, por último, também o lance do Wedding Destination. O que é o Wedding Destination? É um casamento que dura um fim de semana inteiro. Então, se você casa, por exemplo, numa cidade de praia, vou dar um exemplo aqui de um lugar que eu faço bastante, que é Fernando de Noronha, a festa dura 3 dias. Tem uma pré-festa na sexta-feira, quando todo mundo chega, o casamento no sábado, e ainda pode fazer um passeiozinho de barco ali no domingo. Bom isso, hein? É bom falar, terça-feira, 7h30 da manhã de festa. Eu já sou casada, Danilo, e você? Vamos pro Wedding Destination. Tô aceitando convites. Faz bodas de prata, bodas de qualquer coisa, só pra ter um motivo pra fazer festa. Né? Gostei dessa ideia. Só tem que falar de entretenimento aqui, 7h30 da manhã. Não, vale lembrar que hoje, obviamente, as festas estão todas super cuidadosas, as pessoas todas têm que apresentar o certificado de vacina, todas fazem o PCR, tem muitos eventos que estão fazendo um exame na porta do evento, então todos os fornecedores são super protegidos, então as festas estão super criteriosas com relação à segurança, viu? E não somente casamento, né, Fred? Eu acredito que as festas em geral, festivais, festas, balada, vão procurar também esse destino praça-campo ao invés de lugares fechados, certo? Com certeza absoluta. Eu já não gostava muito. Hoje, então, cara, se a festa for de dia, perto de um lago, de uma represinha, eu tô dentro. Verdade, né? Muito melhor você fazer a festa durante o dia e dormir cedo do que chegar às 7 da manhã em casa e perder o dia seguinte. E eu vou te perguntar um outro ponto, né? Durante a pandemia, a gente teve que se virar com lives. Então, a gente teve aquele boom de live. Muita gente já falando que live ia vir para ficar, e de repente a gente viu que praticamente sumiram as lives. O que aconteceu? As pessoas enjoaram, a entrega da live não foi a mesma. E principalmente, você acha que tem espaço para algum tipo de live
em relação a DJ, música, evento? Então, na verdade foi o meio artístico foi muito abalado com relação à pandemia, né? Por exemplo, eu tinha uma empresa que tinha programações de eventos e a gente conseguiu sobreviver na pandemia muito bem. Agora, o artista em si, o meu DJ, por exemplo, o cara viu de uma hora para outra que estava sem nenhum ganho financeiro. E aí essas lives foram exatamente para ajudar e tal. A gente tem bons exemplos de artistas famosos que faturaram muito mais em live do que faturam em show. Então, assim, eu acho que a live foi, sim, muito importante num determinado momento até as pessoas cansarem da live. Então, assim, hoje em dia, eu acho que a live não vai morrer, os eventos vão passar a ser híbridos, né? Em se tratando de eventos corporativos, a gente inaugurou um espaço de eventos agora há pouco tempo para um cliente meu em São Paulo. Ele era um cliente corporativo, ele tinha um andar inteiro num prédio comercial em São Paulo e ele, com a pandemia, se viu dispensando todos os funcionários, viu que era produtivo para o funcionário trabalhar em home office, resolveu transformar o escritório num espaço de eventos corporativos. E esse espaço de eventos tem a área mais importante desse espaço é um estúdio para eventos híbridos, né? Que ele pode tanto fazer presencial quanto online. Eu tenho amigos que trabalham com captação de imagem, empresa de filme, que o cara faturou 10 vezes mais na pandemia, porque ele criou um sistema de fazer as reuniões para as empresas híbridas, né? E aí você exige de uma série de tecnologias. Então eu acho que o mercado mudou e não vai morrer. O lance das lives, elas vão se adequar ao mercado corporativo. Essas lives de entretenimento talvez sim, mas hoje você pega um show do Jorge Mateus que ele fazia num estádio para 40 mil pessoas, ele consegue que esse show atinja 4 milhões de pessoas, 5 milhões, 10 milhões de pessoas, né? E aí as marcas se interessam. Então o mercado de entretenimento em si mudou muito e veio para ficar o lance do online. O Fred, queria te fazer uma pergunta. A gente vê que esse mercado, né, que você está falando aqui, do entretenimento, ele é promissor. Para quem deseja, por exemplo, trabalhar nessa área, o que precisa? O que você diria hoje para uma pessoa que pensa em trabalhar nesse ramo? Na verdade, você tem que ser um apaixonado por entretenimento, por música, porque você vai trabalhar enquanto as pessoas se divertem, né? As pessoas vivem falando, pô, Fred, mas sua vida é uma festa. Realmente é uma festa, mas, e muitas vezes no final de semana, enquanto muitos estão descansando, quer dizer, você está trabalhando. É fim de semana, todos É os uma fins de festa, semana né, Fred? Para os outros, não para quem empreende na área, né? Não, você imagina que a gente chega no fim de semana, a gente tá com 10 eventos acontecendo ao mesmo tempo. Minha vida é uma loucura, né, cara? Assim, eu vou descansar no domingo à noite, minha segunda-feira é o domingo de vocês, na verdade. Então não é uma festa, são várias. São várias festas, exatamente. Então, assim, primeiro a pessoa tem que estar muito apaixonada por isso. E segundo, a dica é ela se formar. Existe faculdade de produção musical, existe faculdade de eventos, existe... Não, muitas das pessoas que trabalham com evento hoje não têm uma formação na área, isso faz diferença. Isso faz muita diferença, porque você tem que... É igual você estudar para fazer administração, você tem que estudar para fazer logística de eventos, estudar para fazer... Na F3 a gente tem eu, que sou publicitário, que sou o maluco sonhador, o meu irmão que é formado em logística e o outro que fez direito. Então a gente conseguiu unir algumas competências para entregar um evento de qualidade legal. Mas o segredo é esse, se formar, buscar conhecimento e gostar muito, senão para no meio do caminho. Quer dizer, amor e competência juntos, exato, né? É. Aí Ô, Fred, é a receita do sucesso. Eu acho que é aquela situação, né? Para quem vai nos eventos, realmente é uma festa, é um acontecimento. Agora, para quem realiza o evento, para quem trabalha na área, é muita responsabilidade. Tem que ser um trabalho feito de forma muito profissional para que a festa, para quem vai se divertir, realmente seja aquilo tudo. Né? Se for um casamento, é um momento único na vida da noiva. Não tem chance de erro, né? Zero chance de erro. Não é uma agente de publicidade que se ele errar na arte, ele refaz. Casamento, errou. É aquilo, é ao vivo cara. e já tem era, o que né? fazer. Tá mexendo com o sonho da pessoa. Investimento, muito complicado. o momento mais importante da vida dela. Seja uma formatura, a gente tem um segmento muito importante de eventos que a gente faz muita formatura. Entretenimento, pista de dança, etc. Imagina você tá mexendo com um sonho de 100 formandos. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Obviamente, depois de quase 30 anos trabalhando com isso, a gente criou muitos processos que fazem a coisa acontecer. Eu já consigo prever o erro, né? Hoje em dia. Mas, assim, é trabalhar. Todos os dias, qualidade, logística, planejamento e etc. Tá certo, quero agradecer a presença aqui do nosso...
É bom, né? Acaba rápido. É bom porque aí a gente pode chamar você de novo. Assunto bom, vai rápido, né? Falar de Tá festa. sempre aí, cara. Vocês aqui. Mas eu quero te agradecer. É o fundador da F3 Entretenimento, Fred Ribeiro. Obrigada pela sua presença aqui no Falando de Negócios. Sucesso para você. Obrigado vocês aí. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. E Danilo Magri, que é o diretor da LogMed, presidente do Grupo GEL, Jovens Empresários, Empreendedores e Líderes. Danilo, obrigada pela sua presença e até a próxima. Até o próximo Falando de Negócios. Bom dia a todos.